Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à palavra de Deus. Hoje, a nossa palavra para os casais, dentro deste programa que tem esse objetivo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que nós pastores, muitas vezes somos muito procurados, né? Somos muito procurados por irmãos e irmãs que são vítimas de traição no pecado de adultério. A gente sabe, meus amados, que hoje, com a facilidade das comunicações, as redes sociais, as comunicações de um modo geral, não é? A mídia, a propagação do liberalismo sexual, essa cultura da nossa sociedade liberal, que aceita tudo, dizendo que tudo é normal, tudo pode, quer criar uma sociedade sem regras, sem limites, diferente da vontade de Deus, onde o homem dá expansão aos seus desejos carnais. O hedonismo é a base da vida das pessoas. A gente vê, meus amados, que hoje em dia um alto índice desse pecado de adultério tem ocorrido na sociedade. Infelizmente, meus amados, mais de 50% dos casais já se envolveram com práticas desse tipo. E hoje a gente vê aí também uma coisa que o Senhor Jesus já advertia lá no seu tempo, não é? O pecado de adultério mental. O que é o pecado de adultério mental, pastor? É aquele pecado que a pessoa olha para alguém e deseja aquela pessoa no seu coração. O Senhor Jesus falou, se alguém olhar para alguém e o desejar no seu coração, já cometeu pecado de adultério com ela. Então veja, meus amados, que hoje, com a facilidade da mídia, as pessoas têm muito acesso à pornografia, a essas coisas que vai tornando a sociedade muito vulnerável. A sociedade vai ficando muito envolvida com isso, não é? Se torna uma coisa assim que é muito fácil. E esse índice, a tendência é ir aumentando cada vez mais. Final dos tempos, não é? A multiplicação da iniquidade. Quando Jesus fala da multiplicação da iniquidade, ele fala que está aumentando cada vez mais. Vai aumentando cada vez mais à medida que o homem vai ficando mais conhecedor das coisas. Ele, sem Deus, ele vai cada vez mais aumentando na sua iniquidade, no seu pecado, até o final dos tempos, quando a igreja será arrebatada. Mas a igreja deve resistir a essas coisas. A igreja vai resistindo, vencendo. Então, meus amados, hoje eu quero falar um pouco sobre o pecado de adultério e se ele tem perdão. Porque, meus queridos, a maneira de combater o erro não é pela força, não é pela violência. A maneira de combater o erro, a gente vê a Bíblia mostrando que a força do pecado é a lei, não é? A força do pecado está na lei. Paulo diz, enquanto eu não conhecia a lei, eu vivia tranquilo, eu não pecava, porque não tinha lei que me acusasse. Mas quando eu conheci a lei, então eu despertei para o pecado. O pecado agora apareceu no meu coração. Mas eu não posso me livrar da lei, que eu não sei como me livrar desse pecado. Aí depois ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então veja que a vitória veio com o perdão. A vitória sobre o pecado veio com o perdão. E esse caso não é diferente para o adultério. Então, o pecado de adultério deve ter perdão? É a pergunta que eu quero fazer e responder, mostrando pela Bíblia. Nessa sociedade corrompida que está aí, eu não estou dizendo para nós sermos coniventes, eu não estou dizendo para nós concordarmos, nem tampouco a aceitar como uma coisa normal. Não! É pecado, se paga um preço, vai trazer sofrimento, é uma coisa maligna, diabólica, mas a única força que pode vencê-lo é o perdão. É o perdão de Deus, que restaura o homem que se arrepende de verdade. Quando eu falo de perdão, não é perdoar todos, não, é perdoar aqueles que realmente se arrependem. Tá certo? Então, o pecado de adultério deve ter perdão? Como perdoar uma pessoa que cometeu uma traição desse tipo? Então, Lucas, capítulo 17, versículo 3, eu vou ler um texto da Bíblia que fala sobre o princípio do perdão, tá certo? O princípio do perdão, e depois eu vou expor para nós meditarmos a história daquela mulher adúltera que foi perdoada por Jesus e mostrar para você por que é que o pecado de adultério deve ser perdoado. E como perdoar esse pecado tão difícil de ser perdoado, essa traição, não é? Então eu abro aqui a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: olhai por vós mesmos, olha lá, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Veja bem, princípio do perdão. Primeiro, tenha cuidado com você mesmo. Lembre-se, a pessoa pecou, mas você também pode pecar. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu jamais cairia num pecado de adultério. Eu não diria isso, meu irmão. Ninguém pode dizer isso. Tudo é circunstancial. Isso depende. Você não cai porque Deus jamais vai permitir que você seja provado além das suas forças. Eu vou repetir, você não cai porque Deus jamais irá permitir que você seja provado além de suas forças. Se Deus sabe que você é um homem frágil para mulheres, se Deus você sabe que você é uma mulher frágil para homens, você é casado, você é temente a Deus, você quer a Deus, Deus pode até permitir que você seja tentado, tentada, mas tem um limite. Deus vai colocar um limite nisso para você não cair, a não ser que você queira e passe dos limites de Deus e vá atrás. É diferente. Mas Deus sempre vai te dar graça para você se sustentar até um determinado limite. Se você caiu no adultério, se você já praticou um adultério, foi porque você quis. Você passou os limites de Deus, da graça de Deus. Deus te provou em uma determinada área e você não suportou. Você passou por cima. Se você tivesse vencido a provação, certamente você estaria espiritualmente melhor. Mas você não venceu. Então, meus amados, veja bem, a primeira palavra que Deus diz aqui é olhai por vós mesmos. Ou seja, vigie, cuide de você mesmo. Em outro texto da Bíblia, Jesus falando, ele diz assim: aquele que cuida está de pé, né? Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Tudo é circunstancial.
depende do momento, depende do que acontece, depende da situação. Você pode ser envolvido numa situação. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez um irmão, ele me contou a história dele, que ele teve um envolvimento, quando ele era jovem, ele não era casado ainda, né? Teve um envolvimento com uma mulher e ele chegou a conviver com ela como se fosse marido e mulher, né? Passaram mais de 2 anos convivendo uma vida, praticamente uma vida conjugal. Só que ele não morava junto com ela, né? Ele morava na casa dele, ela morava na casa dela, e os dois se encontravam, saíam, muitas vezes dormiam juntos. Passaram quase 2 anos, depois se separaram. Ele aceitou Jesus depois que se separou dela, veja só. Ele se separou dela e aceitou Jesus. E agora, ele estava sozinho, arrumou um emprego, estava trabalhando numa empresa e viajou para o estado de Alagoas, na cidade de Maceió, para fazer um trabalho da empresa lá. E quando ele estava na cidade de Maceió, naquele hotel que ele estava hospedado para fazer um trabalho da empresa, imagina quem ele encontrou. Ele agora, crente, casado, trabalhando, a vida dele regular. Imagina quem ele encontrou. Aquela pessoa que conviveu com ele lá atrás, quando ele era solteiro, que passou 2 anos com relacionamento com ele, que haviam marcas no seu coração e no coração dela sobre os relacionamentos passados, que havia uma história entre os dois, que haviam desejos entre os dois. Ele encontrou com ela. E quando ele encontrou com ela, ela convidou ele para, já que estavam lá, vamos comer juntos, vamos jantar juntos aqui no hotel. E ele aceitou o jantar. Vamos jantar? Tudo bem. Como amigos. E naquele negócio, ela fez uma proposta a ele. Fulano, vamos ficar juntos? Vamos ficar juntos porque eu te garanto, ninguém vai ficar sabendo disso. Você vai dormir aqui no hotel, eu vou dormir também. Ninguém vai ficar sabendo disso. Aí ele olhou para a situação e disse, o problema não é ninguém ficar sabendo. O problema é que eu vou ficar sabendo que fiz algo errado. Sem mais comentários. O problema é que eu vou ficar sabendo. E não quis. Ele venceu. Ele venceu e não caiu naquela fraqueza. Ele olhou por ele mesmo. Veja bem. Deus permitiu que aquele homem passasse por essa situação, porque Deus conhecia ele. Ele podia ter ultrapassado os limites de Deus. A Bíblia diz que Deus só nos deixa ser tentado até os limites das nossas forças. Eu tenho certeza que muitos homens, nessa situação, não suportariam. Muitos homens, nessa situação daquele irmão, não suportariam. Então veja que Deus, ele permitiu que Jó fosse provado intensamente, e Jó venceu. Então Deus faz isso também, nessa área de nossa vida. Então o primeiro princípio de Deus aqui é que você olhe por você mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, vamos agora nos colocar, fazer um exemplo prático. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se tua mulher te trair, se teu marido te trair, repreenda ele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus fala com palavras objetivas. Mas isso tem um valor tremendo. É sentar com ele. Fulano, aconteceu isso, fulano. Eu não aceito isso da sua vida. Olha, fulano, você não é meu marido a partir de hoje. Tá certo? Nós estamos, a partir de agora, separados numa separação pedagógica. O que é isso? Não é um divorciado. Repreender o marido, repreender a esposa, é dizer, a partir de agora, eu não lhe aceito mais. Até que você prove que está arrependido. Veja bem, eu estou dando já o caminho, mas eu quero lhe mostrar ainda por que deve ser feito isso.
se você não se arrepender, eu não vou ter condições de viver mais com você, fulano. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, então perdoe-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia? Aí você diz assim, mas pastor, a pessoa traiu o outro 7 vezes num dia. Isso é ilustrativo, meus irmãos. O que Jesus quer mostrar aqui é que o perdão não tem limites. O perdão não tem limites, contanto que haja arrependimento. Olha, diz assim, olha, e se contra ti pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, veja que ele está dizendo, errou, mas o fato é que esse erro está seguido de arrependimento, e esse arrependimento é arrependimento verdadeiro, arrependimento segundo Deus. Não é um hipócrita, não é um cínico, não é um mentiroso que fica dizendo me arrependo somente para tentar conquistar a pessoa, não, porque você tem discernimento para saber se a pessoa está arrependida ou não. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela traz mudanças consigo. E é o que Jesus mostra, tá certo? Então vamos ver, esse aqui é o princípio de todo arrependimento, de todo perdão do pecado. Qual é esse princípio, perdão? Do perdão do pecado, pastor? Veja bem, o perdão do pecado é a disposição prévia do nosso coração de não guardar mágoa nem ressentimento. De alguém que peca lhe ofendendo, devemos perdoar todo pecado. Agora, aceitar e receber o perdão, a pessoa que errou, aceitar e receber o perdão, ela prova que está se arrependendo com as mudanças de atitude, deixando o ato de adultério, não é? Então, meus amados, diante disso, eu quero agora mostrar para você que o Senhor Jesus, ele perdoou uma mulher adúltera, não é? Você vai ver que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, aquela história muito conhecida pelos evangélicos, que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera, uma mulher que ela foi apanhada em ato de adultério, não é? E ali eles saíram arrastando aquela mulher nas ruas e colocaram ela diante de Jesus e disseram, mestre, essa mulher aqui, olha, foi flagrada em pleno ato de adultério. Ela foi flagrada, nós vimos ela adulterando. E na lei de Moisés está escrito que ela deve ser apedrejada, Senhor. Tu, pois, Deus, o que dizes? Eles faziam aquilo para provar a Jesus, a gente sabe, né? Essa história. Eles queriam jogar Jesus de encontro aos demais judeus, porque Moisés estabeleceu que a mulher deveria ser apedrejada, ou a mulher não, o adúltero, tanto a mulher como o homem. Eles só trouxeram a mulher, não é? Se eles pegaram em pleno ato de adultério, deviam ter trazido os dois, mas só trouxeram a mulher. Mas mesmo assim, Jesus olhando para aqueles homens que no seu coração maquinavam jogá-lo de encontro à lei de Moisés, aos demais judeus, ele, quando viu aquela cena daqueles homens jogar aquela mulher adúltera aos pés dele, ele se baixou no chão, começou a escrever no chão. E ali, quando ele fazia aquilo, ele escrevia com o dedo na terra. A Bíblia diz que os fariseus começaram insistindo, perguntando-lhe, Senhor, como é? Tu não vai fazer nada não? E Jesus ali se levanta e diz assim, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, meus amados, quando eles ouviram isso, essas coisas que Jesus falou, quando eles ouviram isso, a Bíblia nos diz que ele, tornando a inclinar-se, continuou escrevendo. E dali, aqueles homens acusados pelas suas consciências começaram a sair, a começar dos mais velhos até os últimos. E ali ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus, se endireitando, não vendo mais ninguém, vai até aquela mulher e diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha lá. Veja que Jesus, irmãos, ele consegue com poucas palavras convencer os homens do pecado.
O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. E aqueles homens que estavam ali foram acusados em suas consciências e saíram dali porque eles viram que eles não tinham condições, porque eles também eram pecadores. Certamente cada um entendeu que poderiam cair num pecado daquele tipo também. E saíram de perto. E quando Jesus perguntou que aquela mulher disse que ninguém lhe acusou, Jesus disse para ela: eu também não te condeno, mulher. Vai-te em paz e não peque mais. Olha lá, a orientação de Jesus foi: se arrependa. Tá certo? Se arrependa. A orientação de Jesus foi essa. Jesus perdoou. Agora cabe à mulher aceitar o perdão e se consertar. Então veja, meus queridos, que o próprio Senhor Jesus, ele perdoou o pecado. Entrar nas referências bíblicas de perdão de pecado. A gente vai vê-lo no capítulo 3 do livro de Oséias. Deixa me ver aqui, eu li para você aqui a história de Oséias, irmãos. Deus manda Oséias se casar com uma mulher de prostituições. Está aqui, não é? Então, a gente vê que Oséias, deixa me ver aqui, deixa eu localizar aqui na Bíblia rapidinho, pronto. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, que Deus manda Oséias se casar com uma mulher de prostituições. Capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor, Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então veja bem, Deus manda Oséias casar com a mulher de prostituições, ele vai, casa com aquela mulher de prostituições. Deus queria dar uma lição ao seu povo. Ou seja, era como Deus no lugar de Oséias e o povo no lugar de Gomer, ou Gomer, não é? O povo estava se prostituindo, o povo estava pecando, andando fora da vontade de Deus, mas Deus manda ele se casar com ela. E Oséias obedece. Claro, tem que obedecer à voz de Deus. Você tem que obedecer à voz de Deus. Você tem que aceitar as orientações de Deus para a sua vida, que são as melhores. Foi Deus que te fez, Ele é quem sabe as tuas necessidades. Ora, Deus mandou Oséias se casar com aquela mulher de prostituições e ele se casou. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, depois de um tempo, vê o que ela diz aqui. Ela vai atrás dos seus amantes. Olha, lá no capítulo 2, versículo 5, ela diz assim, Deus falando para Jezreel, que era um dos filhos daquela mulher, ele diz: porque a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque ela fica dizendo: irei atrás dos meus namorados, que me dão meu pão, e a minha água, a minha lã, meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. Ela estava com saudades da prostituição, do erro dela. Mas a mão do homem, a mão de Deus, o homem está na mão de Deus. Tá certo? O homem está nas mãos de Deus. Isso é uma lição para hoje ainda. O que é que acontece? Você vai ver, olha, Deus dizendo assim para essa mulher, no capítulo 3. Aliás, dizendo para a mulher não, dizendo para Oséias. Ela fugiu, deixou o marido com 3 filhos, voltou para o caminho dos seus amantes, dizendo que ali sua felicidade estava lá. Aqui no capítulo 3, vê o que é que o Senhor diz. E o Senhor diz para Oséias: vai outra vez, ama uma mulher amada de seus amigos e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Olha só. Vê a que ponto Deus chega, uma mulher adúltera. E Deus manda perdoar desse jeito. Ame ela como Deus perdoa, como Deus ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os outros deuses. E aí? Você que diz que não perdoa um pecado de adultério,
Eu vou dizer aqui uma coisa. Eu me lembro que um dia eu estava falando num programa, minha esposa, irmã Sandra, estava comigo. Aí eu disse para ela: irmã Sandra, olha, eu creio que nunca você fez isso comigo. Eu creio. Que ela ficou olhando para mim assim: por que você está dizendo isso? Mas se você fez, eu prefiro que você não me conte, já está perdoada. Eu prefiro que você nem me conte, mas já está perdoada. Então, meus amados, o nosso coração tem que ter disposição de perdoar. Quando a pessoa toma conhecimento, a pessoa vai sofrer. Vem o sofrimento, não é? Não é fácil não, irmãos. Mas o fato é que nós temos que perdoar esse tipo de pecado. É difícil. Como perdoar algo tão vil? Algo que nos machuca tanto. Algo que nos faz sofrer tanto. Vamos aprender agora como perdoar? Veja bem, eu mostrei a você Deus perdoando aquela mulher adúltera, o próprio Jesus perdoando aquela mulher adúltera, ele oferecendo perdão a ela, não é? Perdoados estão os teus pecados, vá em paz e não peque mais. Eu te mostrei aqui Deus mandando Oséias perdoar o pecado de Gomer, uma mulher de prostituições, uma mulher que ele tirou do ambiente de prostituições, deu um nome a ela, honrou, teve 3 filhos com ela. Ela abandona ele de novo, vai se envolver com seus amantes de novo, e Deus diz: vai atrás dela, ama essa mulher. Ama essa mulher. E ela se converteu, viu? Porque quando Deus manda, se responsabiliza. Olha o que é que Deus diz aqui, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, olha, Deus diz, fazendo a promessa a Oséias, olha o que é que Deus diz assim a Oséias: Oséias, vai, portanto eis que eu cercarei o caminho dela com espinhos, e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ou seja, ela vai querer continuar naquele caminho dela, mas eu vou colocar espinhos no caminho dela, e vou colocar paredes para que ela ande no meu caminho e não no caminho dela. Amados, Deus, quando tem um propósito na vida de um homem, Ele sabe os nossos limites. Ele sabe que Ele coloca coisas aqui desse mundo em nós, que nós não temos mais opções. Ele nos seduz, Ele nos traz para Ele, por amor. Por amor Ele nos traz para Ele. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E às vezes tem algumas coisinhas da gente que precisam ser corrigidas. E Deus sai colocando uma parede aqui, outra parede ali, para você não errar. É como um pai que cuida de um filho. Meu filho, caminha por aqui. Meu filho, se você for por aí, vai ficar de castigo. Meu filho, se você for por aqui, olha, eu vou te dar umas palmadas. Não é? É aquele filhinho que está aprendendo a andar, que não conhece o pai. Porque se conhecesse o pai, não erraria. Aí ele vai permitindo uma parede aqui, um espinho ali, e você vai: ai meu Deus, Deus é real, Deus é verdadeiro. Eu estava brincando com Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Eu quero te servir de verdade, Deus. Eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar a prostituição, eu vou abandonar o adultério. Eu creio que era assim que Gomer pensava, que aconteceu assim na vida dela. Ela ficou embriagada, ela ficou cheia do Espírito. O Espírito de Deus criou situações na vida dela que ela voltou para ser a esposa de Oséias e feliz da vida. Agora vou voltar para minha casa, porque o lugar que eu estava era o melhor. É isso que acontece quando a gente procura ganhar o nosso cônjuge como Oséias ganhou a esposa. Mas muito bem, vamos lá, que eu quero aqui agora
mostrar para você o que é que você precisa fazer para vencer essa situação que te incomoda. Você que um dia passou por essa situação, que sofre com sua esposa, que sofre com seu marido, porque ele traiu. O que é que você deve fazer para perdoar? Como perdoar uma traição tão grave dessa? Primeira coisa que você tem que entender é que o problema é difícil. É grande, porém não é pior do que a destruição do casamento. O adultério é difícil. O adultério é grave, mas não é pior do que a destruição do casamento. Veja só. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Talvez você não entenda isso porque nós somos limitados, seres humanos. Mas se você deixa seu marido, deixa sua esposa quando ele se arrepende, você está cometendo um erro pior do que o adultério. Dá para você entender isso? Não, pastor, mas a Bíblia diz que o marido pode... que o marido e a esposa podem deixar o outro em caso de adultério. Epa, não é assim não, meu querido. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia fala em caso de prostituição. Se você olhar, a primeira palavra é prostituição, não é adultério. Prostituição significa prática constante do adultério ou de outro tipo de pecado sexual, coisas ilícitas diante de Deus. Então veja, meus amados, nós temos que reconhecer que o problema é difícil, grave, porém a destruição do casamento é pior do que cometer o adultério. Se você se separa do seu marido, se você se separa da sua esposa porque ele lhe traiu, ele estando arrependido, ou ela estando arrependida, você está cometendo um pecado para Deus pior do que ele cometeu. Está entendendo? Você está entendendo o que é que a Bíblia nos ensina? Então, meus amados, veja só, a culpa da traição, do pecado de adultério, é sempre da pessoa que trai. Não é culpa do outro, é da que traiu. O casamento pode ter o problema que tiver. Não justifica a traição. Não justifica a traição. Ah, pastor, mas ela não me dava assistência sexual. Ele não me dava assistência sexual, por isso que eu traí. Não justifica. Não justifica. Todos os problemas de relacionamento podem ser administrados e corrigidos. Não dá direito ao outro sair do casamento e procurar sua satisfação carnal fora do casamento. Então, veja bem, lembre-se disso. Um é culpado porque cometeu adultério. Mas o outro, que não cometeu adultério, o santinho, entre aspas, não cometeu o adultério, mas tem coragem de se separar, destruindo a aliança de Deus, indo de encontro à palavra de Deus, que a Bíblia diz, não separe o homem aquilo que Deus uniu, por causa do ato de adultério. Oi, mas ele se arrependeu, Deus perdoou? Deus perdoa o arrependido ou não perdoa? Agora você não perdoa, não. O que não está certo é se a pessoa continuar adulterando. O que não está certo é se a pessoa vive em prática de atos de prostituição. Aí você tem todo o direito de se separar. Aí Deus concorda. Não é? Mas, amados, um ato de adultério, ele pode ser um fato. Como eu disse, depende de circunstâncias.
Depende de situações, depende do momento. Jesus disse, nós vamos encontrar Jesus dizendo mesmo assim, olha, aleluia, olhai por vós mesmos, né? Lucas capítulo 17, versículo 3, olhai por vós mesmos, fique vigiando, porque ninguém é isento de uma fraqueza dessa, de um erro, de cometer um pecado, de uma hora para outra fracassar na sua caminhada. Olhai por vós mesmos significa vigie, tome conta de você mesmo e não fique julgando a pessoa que errou desse jeito, condenando, sentenciando ela. Não, porque você pode errar. Quando você se separa com a pessoa arrependida, você está sentenciando uma pessoa como se você fosse justo, você não fosse uma pessoa que de uma hora para outra pode cair numa falha também ou numa fraqueza desse tipo. Não é? Então reconhecer que o problema é difícil, porém não é pior do que a destruição do casamento. A destruição do casamento é pior do que o ato de adultério. E você nem ninguém tem direito de destruir o casamento, não é? Então veja bem, por que destruição do casamento é pior do que o ato de adultério? Porque primeiro, você quebra uma aliança que Deus uniu, né? Talvez você diga assim, isso é besteira, pastor. A Bíblia diz somente porque a Bíblia diz que daquele que Deus uniu, o homem não separa. Não, meu irmão. Não, é porque aquele que Deus uniu é feito de 2 papéis, 2 folhas de papel. Você pega um papel 20, né? Papel 20, papel 40, assim, passa e cola nele, e cole um no outro, né? 2 pedaços de papéis, tá certo? 2 folhas de papéis. Cole um no outro e deixe passar 1 ano colado, 2 anos coladinho, deixe lá, né? Coloca peso em cima, coladinho os 2 folhas. Agora tente separar um do outro. Depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 30 anos, tente separar um do outro. Tente separar um do outro para ver se você consegue. Pastor, se fizer com jeitinho, a pessoa vai separando direitinho. Sabe o que acontece? Vai ficar pedaços de um no outro. Vai ficar pedaços de um no outro. E tem mais, viu? Durante o pecado de adultério, se o outro permanecer na prostituição, aí você tem direito de se separar. Mas quando você se separa, Deus não lhe dá direito de casar com outro homem, não. Viu? Nem você, marido. Quando você se separa porque foi traído, Deus não lhe dá direito de casar com outra mulher. Mas pastor, mas ela quebrou a aliança. Ela quebrou a aliança com Deus. E ela vai se explicar diante de Deus. Ele vai se explicar o que errou, vai se explicar diante de Deus. Você casou, você escolheu se separar, você vai ficar solteiro. Você só tem direito de casar novamente se o traidor ou a traidora vier a morrer. Pastor, não pode ser um negócio desse. Isso é para você ver como casamento é algo sério. Isso é para você entender como casamento não é brincadeira. Na hora de escolher uma pessoa para casar, não é fácil. Então, quando você quebra essa aliança, você quebrou a aliança com Deus. Você quer separar um papel colado. Lembre do papel colado. Você vai trazer trauma para os seus filhos. Filhos de casais separados são filhos que normalmente são problemáticos. Eles vão entender que quando casarem também eles podem se separar. Você vê que as pessoas hoje na sociedade, eles falam de casamento. Casa, rapaz, se não der, separa. Tem outros que não querem nem casar, querem viver juntos, porque casado gera vínculo de compromisso. Entende assim, não é? E normalmente um novo casamento, irmãos, sempre vai trazer mais dificuldades. Porque um dos cônjuges, aquele que casou de novo já tem filhos. Hoje, quando eu saí de casa, eu estava vendo a história de uma moça de 22 anos que viveu sendo estuprada pelo padrasto. Olha aí o que é que dá novo casamento. Viveu desde os 7 anos até os 14. Essa moça de 22 anos estava contando esse testemunho. Viveu estuprada pelo padrasto. Veja o que é que dá novo casamento.
padrastos que agridem filhos, ou afilhados, não é? E coisas desse tipo. Então, meus amados, primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que o problema é difícil e não se separar. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar o perdão. Lembre-se que eu mostrei na Bíblia, Jesus perdoando a mulher adúltera, Osés perdoando sua esposa, que Deus mandou, e você tem que exercer o perdão também. É difícil, mas não pode sair da guerra, não. Pior é se separar. Pior do que perdoar é se separar. Então, veja bem, escolha perdoar, mesmo contrariando a sua natureza. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 4:32. Antes, sendo uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, se Deus te perdoou em Cristo e você não perdoa tua esposa que está arrependida, não perdoa teu marido que está arrependido, você também não tem direito à salvação. Está vendo que você não pode se separar com facilidade? Meu querido. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar assim, olha: Deus, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Ora, eu quero que Deus me perdoe completamente, mas eu não perdoo minha esposa que errou, adulterou, mas está arrependida de verdade. Veja bem, quando eu falo arrependido, é arrependido de verdade, não é com disfarçando, eu estou arrependido, mas na prática não é coisa assim. É um marido que traiu a mulher, eu estou arrependido, mas por trás continua fazendo coisa errada. Eu não estou falando desse tipo aí, não. Esse daí você tem direito de separar. Esse aí você tem total direito de separar. Mas é aquele arrependido de verdade. Eu quero perdão de Deus, mas a ele eu não perdoo, a ela eu não perdoo. Então veja, meus amados, que quando nós perdoamos, nós tiramos a força do pecado, não é? Quando nós perdoamos, nós tiramos a força daquele pecado. Estamos reconciliando um laço matrimonial que foi feito pelo próprio Deus e vamos ficando parecido com Cristo. Eu perdoo um pecado grave, eu vou ficando parecido com Cristo. Será que você não já cometeu pecados mais graves, talvez até do que o adultério? Será que você, se você fizer uma avaliação da sua vida, você não já cometeu pecados talvez mais graves do que o adultério? Então, meus irmãos, diante disso, resolvi perdoar. Eu agora vou lutar contra mim mesmo, não é? Escolher perdoar, mesmo contrariando a minha natureza. Eu tenho que perdoar. O homem não gosta de perdoar. O homem quer ser juiz. O homem quer ser o certão, o certo, não é? Ou o certinho. E termina impondo suas vontades e contrariando a vontade de Deus quando Deus quer que perdoe. Então escolha perdoar, mesmo contrariando a sua vontade. Depois disso agora, você vai pedir a Deus a restauração das suas mágoas interiores. Pedir a Deus a restauração das suas mágoas interiores. Olha o que a Bíblia diz. Deus, Ele, através de Jesus um dia chegou no templo e abriu o livro sagrado e ele leu Isaías capítulo 61. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aí diz assim, olha: enviou-me para restaurar os contritos de coração. Você que diz, se eu perdoar, eu vou ficar sofrendo muito. Esse negócio não vai sair de dentro de mim. Jesus foi enviado para restaurar os contritos de coração. Ou seja, teu coração está contrito, está sofrendo porque você não suporta perdoar, você não quer aceitar perdoar seu marido, sua esposa. Jesus foi enviado para restaurar os contritos de coração. Lá no versículo 3, ele diz assim, que foi enviado também para
ordenar acerca dos tristes de Sião. Teu coração está cheio de tristeza, Jesus tira a tristeza. Não é? Que se lhes dê glória em vez de cinza, em vez de sofrimento, porque naquela época as pessoas, quando estavam sofrendo, se cobriam de cinza. Aí Jesus, ele foi enviado para te dar glória, ao invés de cinza, ao invés de você ficar aí se lamentando. Ele quer encher você com a glória dele. Aí diz aqui, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça. Quando Satanás vê você perdoando, você não sabe como Satanás fica perturbado. A força do pecado está na lei. A força para vencer o pecado está no perdão. Aleluia! Você é da lei ou do perdão? Então, meu querido, Jesus foi enviado para restaurar os contritos de coração. Você pode ler isso aí no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante. Ele foi ordenado para ir aos tristes de Sião para acabar com a tristeza deles. Diz aqui, ele foi enviado para dar glória em vez de cinza. Ele quer dar glória na tua vida, você que está sofrendo aí porque foi traído. Traída! Ele quer te dar glória ao invés de cinza. Ele quer te dar gozo ao invés de tristeza. Ele quer te dar vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que te chamem de árvore de justiça. Aleluia! Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado na tua vida. Oh, glória a Deus! Amados, eu fico me lembrando de Oséias. O mundo não compreende as coisas de Deus. Talvez o mundo olhe para Oséias e diz assim, olha o profeta que foi traído pela mulher. Olha o profeta, vamos usar uma linguagem bem chula, uma linguagem vulgar para ilustrar. Olha o profeta corno, não é? Olha ali, mas aquele homem diante de Deus, ele tinha galardão. O problema é que a gente se preocupa com o que a sociedade diz. O problema é que a gente se preocupa com o julgamento dos homens. O que os homens dizem de nós. A nossa religiosidade é muito evidente. A nossa religiosidade, ela aparece mais do que adorar a Deus em espírito e em verdade. Oséias, ele fazia a vontade de Deus. Que importa que os homens pensem de mim? Aleluia! Então, meus queridos, Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Então, dá uma segunda chance. Nos faz mais parecido com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa entender que perdoar é muito mais do que estender as mãos e dizer, eu te perdoo, meu irmão. Que perdoar é sofrer um pouquinho, ficando parecido com Cristo. Mas depois a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Que Deus te abençoe e te ajude. Que você possa perdoar, olhar nos olhos da sua esposa, do seu marido e dizer, eu te perdoo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.